Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então vamos lá para a minha primeira videoaula da vida, hein? Se considerem sortudos e vamos estrear isso então. Entrar na era digital, né? Como eu já havia falado em sala de aula para vocês, né? Eu ia preparar uma série de videoaulas para a gente relembrar o que vocês já aprenderam no oitavo ano sobre as orações coordenadas e subordinadas, né? O que a gente chama de período composto. Como eu não vou ter tempo para fazer isso em sala de aula, eu vou fazer esses vídeos então e vocês vão estudar em casa. Como que vai funcionar esse estudo? É, Vocês vão acompanhar nos slides que já estão disponíveis lá na plataforma Moodle, no Sala de Aula ISJ, e vocês acompanham os exemplos, alguns dos que eu vou usar, acompanhem aí junto, tá? Porque eu não tenho como mostrar aqui junto no meu computador. Não sou habilitado para essas grandes facetas, tá bom? Ainda. Quem sabe um dia. Então, o dever de vocês é assistir a essa videoaula e depois ler e fazer a revisão através dos slides que eu já disponibilizei e também de gramáticas que vocês podem consultar tanto em casa, se vocês tiverem, quanto na biblioteca que está assim, ó, cheio de gramática lá esperando para vocês consultarem. Tudo bem? Então vamos lá. Bem resumidamente. O período composto, ele se trata, né, de a gente estudar as orações, né, um período que tem mais de uma oração. Então, o período simples, aquela tal da oração absoluta, tá, fica de lado, porque ele não vai ser mais cobrado. Então, o período composto é aquela expressão, né, que é demarcada com um enunciado que começa com uma letra maiúscula e acaba num ponto final. Então a gente chama isso de período, tá? O período serve para a gente saber quantas orações há naquele enunciado. No caso, para ser período composto, precisa ter no mínimo duas orações, ou seja, dois verbos, tá? Então é assim que a gente vai saber. O período composto, ele se subdivide eles se dividem em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Beleza? O primeiro que a gente tem que estudar, que são esses, que é o que eu vou falar na aula de hoje, só vou falar do período composto por coordenação. Do subordinação, a gente vai ver isso na semana que vem. Então, o período composto por coordenação é aquele período onde tem mais de uma oração, tá? Mais de um verbo, em que essas orações vão ser independentes umas das outras, tá? O que significa as orações serem independentes? Significa que elas vivem sozinhas, elas são autônomas, semanticamente e sintaticamente. Elas sobrevivem sozinhas, vamos assim dizer. Isso que significa ser coordenada, tá? Tem aquele truque, aquela técnica, né? Aquele macete que eu ensinei para você em sala de aula, da gente pegar o período e ficar sumindo com as orações. Uma oração, depois tampa a outra. Faz sentido sozinha se a gente lê uma oração separada da outra? Se fizer sentido, tiver sentido no caso, semanticamente falando, ela vai ser chamada de oração coordenada. Então vamos lá para alguns exemplos. O exemplo que eu passei para vocês no slide é esse. Estudei o assunto, listei os itens principais e elaborei um texto, tá? São 3 orações, porque a gente tem a presença ali de 3 verbos, tudo bem? Então a primeira oração. Estudei o assunto. Eu chegar e falar, gente, estudei o assunto. Faz sentido. Apesar de precisar de uma complementação, essa complementação é acessória. Então a gente pode falar que ela faz sentido sozinha. Listei os assuntos principais. Também faz sentido sozinho, tá? Se eu chegar e falar, gente, eu listei os assuntos principais hoje. Maravilha. Tem sentido. E por fim, elaborei um texto.
Meu povo, elaborei um texto. Olha só, sentido completo, semanticamente e sintaticamente. Essas três orações são independentes. Por causa disso, a gente chama ela das três de orações coordenadas. Por quê? Porque elas, no período, tá? Que é, olha, se vocês observarem lá nos slides, ó. O período começa com estudei, com E maiúsculo, e termina no ponto final. Isso é um período, e dentro desse período existem três orações. Essas três orações são as três coordenadas. Uma delas poderia ser subordinada, por exemplo, mas a gente estaria falando de período misto, que é o que a gente vai aprender daqui a pouco, tá? Que eu falei para vocês que é um pouco mais complexo. Então vamos lá. Então, já que a gente sabe o que são as orações coordenadas, né? Elas se classificam em dois tipos: em orações coordenadas assindéticas e sindéticas. O que significa isso? Pela raiz da palavra fica fácil a gente aprender. As orações coordenadas assindéticas significam que essas orações independentes que sobrevivem sozinhas, elas não são iniciadas por conjunção, por um conectivo. Por isso que o nome assindética. Esse prefixo a significa negação, e sindética vem do grego síndeto, que significa conjunção. Então, sem conjunção. Então, as assindéticas vão ser aquelas orações coordenadas que no inicinho dela não tem nenhuma palavrinha que liga, aquelas conjunções que a gente chama. Então, se a gente for observar esse exemplo que eu já falei, né? Estudei o assunto, listei os itens principais e elaborei um texto. As duas primeiras orações a gente fala que são coordenadas assindéticas. Estudei o assunto, listei os itens principais. Por quê? Porque no inicinho delas não começam, né, com conjunção. Já a terceira, e elaborei um texto, a gente classifica ela de oração coordenada sindética. O que significa? Ela já começa com uma conjunção. Olha o ezinho ali. Esse e é uma conjunção que a gente chama de conjunção aditiva, que serve para ligar, somar ideias, tá? Então, por isso a gente chama ela de sindética aditiva, no caso, porque ela inicia-se com uma conjunção aditiva. Então, voltando um pouco. Oração coordenada são aquelas, né, que são independentes sintática e semanticamente, vivem sozinhas, daí a gente tampa uma com a outra para ver se faz sentido. A classificação assindética não começa com conjunção, é só ir para aí a classificação. Se começar com uma conjunção, ela é sindética. Daí as coordenadas sindéticas, elas se subdividem em outras 5 classificações que a gente também tem que saber para classificar, tá bom? Então, se a gente analisar as orações e elas começarem com uma conjunção, uma palavrinha que liga, né, as orações, elas vão ser classificadas em coordenadas sindéticas. Quais são os 5 tipos? Observem lá no slide número 7. Aditivas, coordenadas sindéticas aditivas, que são as que começam com as condições e, nem, mas também, aqui tem que ficar esperto, é a expressão mas também, como também. Aditivas são aquelas conjunções que dão a ideia de adição, de soma de ideias. Ela também pode ser coordenada sindética adversativa, tá? Que tem semanticamente elas correspondem por ideias opostas que se contradizem, tá? Que são as conjunções mas, porém, todavia, contudo. As orações coordenadas também podem ser sindéticas alternativas, tá? Que semanticamente corresponde à alternância, ora uma coisa, ora outra, ou isso, ou aquilo, que daí podem ser as conjunções ou, ora, quer, tá? Muito fácil essa. Também as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser conclusivas. Vão ser conclusivas se no início lá da oração tiver as conjunções que demonstram o sentido de conclusão de algo. Que é o quê? Logo, por isso, portanto, pois, tá? E por fim, temos as orações coordenadas sindéticas explicativas, que são aquelas orações que no início dela há uma conjunção explicativa, que explica algo, que podem ser o que, porque, pois, antes do verbo, tá bom?
Nos slides seguintes, dos slides de 8 a 10, tá? Tem vários exemplos desses diferentes tipos de orações. Então, vocês vão lá, vão estudar, ler, e se permanecer alguma dúvida, a gente vai retirar em sala de aula, tá bom? Porque senão o vídeo fica muito longo. Espero, então, que tenha sido o suficiente, tá? Para vocês saberem do que se trata as orações coordenadas. E como eu falei, essa aula é mais explicativa, bem assim, mais sintética, né? E em sala de aula a gente tira as dúvidas, tudo bem, gente? Espero que vocês então tenham gostado, que tenha valido a pena. Daí na semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre as orações subordinadas, tudo bem? Então, uma ótima noite para vocês e bom estudo. Fiquem com Deus, meus filhos. Tchau.